espumante custou R$ 46. Esse outro espumante custou R$ 150. Ambos são espumantes importados, rosés, brut. Por que é então que um espumante custa R$ 100 a mais do que o outro? Será que o espumante mais caro é melhor? Vou te explicar tudo o que você precisa para entender por que o preço de dois vinhos aparentemente similares pode variar tanto assim. Então pega a sua taça e bora pro vídeo. Oi, eu sou Fernanda Bueno e você está na Escola do Vinho. Bom, eu quero bater um papo aqui com você hoje para te explicar por que então que o espumante custa R$ 150 e um espumante muito similar, rosé, brut, importado, custa R$ 50. A forma mais lógica de explicar essa questão é o método de elaboração de cada um deles. Enquanto esse espumante aqui é feito pelo método Charmat, o método que você consegue produzir o espumante de forma mais rápida e baratear o custo dele. Por quê? Porque a segunda fermentação desse espumante é feita em autoclaves. Você coloca muito líquido ali, né? Vai depender aí da capacidade da autoclave, mas você consegue colocar muito líquido em contato com a levedura nessa segunda fermentação para que o espumante obtenha ali as suas borbulhas e depois o seu nível de doçura, né? Então você consegue massificar o processo de elaboração desse espumante e isso barateia o custo dele final lá na gôndola pra gente. Enquanto esse outro aqui é feito pelo método tradicional ou clássico ou ainda champenoise. Esse método acaba sendo sim um pouco mais caro para elaborar esse espumante. Por quê? Porque essa segunda fermentação acontece dentro da própria garrafa. Então você imagina, se o produtor quer fazer 500 mil garrafas de espumantes, são 500 mil garrafas que precisam ser giradas num processo chamado de remoagem durante essa segunda fermentação. E esse processo, na maioria dos produtores, principalmente os menores, ele é feito de forma manual. Né? Existe sim um equipamento chamado giropallet, onde você faz isso com mais garrafas de uma vez, mas é um equipamento relativamente caro e não são todos os produtores que possuem capacidade de investimento nesse equipamento para que possa ali baratear o custo final de um espumante feito pelo método tradicional. Óbvio que há exceções, nós vamos falar delas daqui a pouco. Nós, no caso eu, né? Vou falar delas daqui a pouco para você, aí você vai entender que tá legal. O método influencia, mas não é só isso. Por que não é só isso? Porque dá para você deixar um Charmat mais caro e dá para você deixar um método tradicional mais barato, porque é claro que no universo do vinho nada é tão simples. E a intenção desse vídeo aqui não é falar detalhes sobre o método de elaboração tradicional ou método de elaboração Charmat. Isso eu já fiz nesse outro vídeo que você pode assistir depois e você vai entender em detalhes. Enquanto um Charmat fica pronto ali em meses, por quê? Porque quando você faz essa segunda fermentação no método Charmat, você pode deixar ali 1, 2 meses em contato com as borras, fica a critério do produtor, certo? Bom, então, a gente já sabe que o método de elaboração vai influenciar no preço final do produto, porque vai influenciar no custo dele para o produtor. Porém, não é regra que o método Charmat vai ser mais barato do que o método tradicional. Como eu já adiantei, vai depender do investimento, da capacidade de investimento do produtor e da quantidade que ele consegue produzir, né? É um processo industrial, por mais que a gente romantize esse processo, é um processo industrial e quando você produz mais, você consegue diluir mais o custo do produto final. E quando você tem equipamentos que vão baratear o seu custo de produção, você também consegue baratear o custo final lá na gôndola para o consumidor. Então, assim, o Charmat é um método que pode ficar mais caro quando o produtor decide deixar esse líquido em contato por mais tempo com as leveduras ali durante a segunda fermentação. O que é comum é ficar 1 mês, 2 meses no máximo, e sim, esse tempo de contato com a levedura vai influenciar no produto final também, nas características do produto final. Não é só uma questão de escolha do produtor o quanto tempo, é uma questão de decisão do produtor por quanto tempo ele vai deixar em contato com as borras ali esse espumante, porque vai influenciar no produto final. O Charmat ele consegue colocar muito rápido no mercado, esses Charmat de entrada que a gente diz, e em 4, 5, 6 meses o produtor consegue, depois da colheita, já colocar um espumante dele ali no mercado, enquanto no método tradicional não, né? Vai demorar ali em torno de 8, 9, 10 meses depois que ele colheu as uvas. Se ele quiser fazer um tradicional mais
simples, mais barato, digamos assim. Existe o processo de charmar longo, que é chamado assim, que significa o quê? Que ao invés de deixar ali em contato por 1, 2 meses com as borras nessa segunda fermentação, o produtor decide deixar 6 meses, 8 meses, enfim, ele vai avaliando ali se esse espumante chegou no ponto que ele queria para poder interromper essa fermentação. E quanto mais tempo esse vinho fica em contato com as leveduras, mais ele vai adquirindo complexidade, ele vai adquirindo os aromas que a gente chama de fermentação. Muitas vezes você nota aromas de brioche, de massa de pão, né? Então tudo isso é proveniente desse contato maior. Porém, quando você tem um vinho nas autoclaves, a superfície de contato do espumante com as leveduras é muito maior, são tanques enormes, né? Então você consegue dar sim essa característica para esses espumantes, mas não da forma como você consegue dar aqui. Porque aqui cada garrafa é um recipiente de fermentação. A superfície de contato do vinho com a levedura é muito menor, né? É muito próxima ali. É uma garrafa onde está a levedura. Então, além desse processo ser mais demorado, mais caro quando ele é feito de forma manual, ele também é mais arriscado, né? Se dosou errado ali, você pode explodir as garrafas, acontecia muito no passado, hoje é mais difícil porque hoje você tem um controle maior, mas sim, o risco existe. Então significa que o método tradicional sempre vai ter esses aromas de levedura, enquanto o charmat muitas vezes não vai? Também não. Muitas vezes o tempo de contato do método tradicional é muito pouco, né? Você tem ali 6 meses de contato, 4 meses de contato do espumante com a levedura, você não vai conseguir agregar tanta complexidade para um espumante com esse tempo de contato menor também, né? Esse daqui tem 18 meses, então a gente já espera que tenha essas notas de fermentação aqui, que tenha mais complexidade. Enquanto esse charmat ficou na autoclave em 2 meses em contato com as leveduras. Então, o que é que pode baratear um custo de um espumante feito pelo método tradicional? Esse investimento no giropallet que eu falei. Por quê? Você coloca muitas garrafas e ele faz esse giro automaticamente ali, de acordo com a programação que é feita, e você gira muitas garrafas ao mesmo tempo. Quem possui esse equipamento? Aqui no Brasil, por exemplo, a Miolo possui esse equipamento. Por isso que os espumantes feitos pelo método tradicional da Miolo geralmente costumam custar mais barato, né, se a gente compara com produtores menores. A Freixenet também possui esses giropallets. É por isso que a gente encontra os cavas dele com preços assim extremamente competitivos aqui, tá? Então sim, dá para você fazer um método tradicional com um preço final mais barato para o consumidor. E aí você pode ir para esse lado. Ou ficou pouco tempo em contato com as leveduras, ficou menos tempo em contato com a levedura, ou é um produtor maior que consegue investir em equipamentos e baratear o seu custo de produção. Além de você conseguir baratear os custos de produção, outros fatores também vão influenciar no preço final de um espumante. Quais são eles? Agora a gente vai entrar assim numa questão um pouco mais polêmica, digamos assim. O posicionamento do produtor, né? Você encontra charmat no supermercado custando R$100, você encontra, né? Enquanto você encontra espumantes feitos pelo método tradicional custando R$58, R$60. Certo? Porque o posicionamento do produtor também vai ser levado aqui na composição de preço final do produto. Esse daqui, por exemplo, a gente sabe que ele é um Cap Classique. É um espumante que possui uma denominação de origem, possui uma indicação de procedência, né? Eu sei que ele é um espumante originário de determinado lugar, que reflete determinado método ali daquela região. No caso aqui, África do Sul. Se você quer conhecer mais detalhes sobre ele, assiste esse outro vídeo que eu já trouxe aqui pra você. Então, assim, esse é um valor agregado também, né? Champanhe é uma denominação de origem. É claro que um champanhe vai custar mais. Você tem todo o posicionamento da região de Champagne envolvido ali no preço daquele espumante. Marcas de luxo, como a Chandon, que eu também já falei nesse outro vídeo, assiste ali depois. Um espumante feito pelo método Charmat da Chandon, por mais bem feito que seja, né, muito bem feito, como eu já falei naquele vídeo, o espumante final vai chegar para você ali por 110, R$100, 80 numa promoção, um espumante feito pelo método Charmat, que a gente sabe que foi um método que gerou uma revolução no universo de produção de vinhos, justamente por baratear o custo final desse produto, né? Então, o posicionamento, a denominação de origem,
da onde vem aqueles espumantes. Esses dias eu fiz um vídeo aqui falando de alguns espumantes até R$50, assiste ele aqui depois, e tem ali um espumante chileno que tá 30 e poucos reais, porque o Chile não é uma das regiões o Chile não é um país reconhecido pelos seus espumantes, então o preço desses espumantes é claro que vai ser menor. Eles não têm esse valor agregado nos espumantes para poder colocar um preço mais alto, porque senão você vai deixar de comprar aquele para comprar um outro que você conhece, certo? Poxa, se isso daqui ainda não valeu o teu like no vídeo, eu não sei mais o que vale, ó. Então já clica aqui no like. Se você gosta de vinhos, quer aprender mais, saiba que toda semana tem pelo menos um vídeo novo aqui pra te ensinar sobre vinhos. Então se inscreve aqui no canal, clica ali no sininho, marca ativar todas as notificações para você receber um aviso dos nossos novos conteúdos. Voltando então aos nossos espumantes. Então sabemos que o método influencia, como esse método é feito, né, as escolhas para se fazer esse método também vão influenciar. Por exemplo, um tradicional com menos tempo de contato, ou um tradicional que é feito com um equipamento que vai baratear o custo final, um Charmat com mais tempo de contato com as leveduras, a origem desse espumante, né, se ele possui uma denominação de origem, uma indicação de procedência, enfim, tudo isso vai influenciar ali no custo final do espumante pra gente. Tudo isso explicado, agora eu vou falar com você aqui da minha decisão, né, pessoal, sobre quanto eu aceito pagar aí para cada espumante. Um espumante feito pelo método Charmat, eu não pago mais do que R$50. Porque pra mim, tá? Não tô discutindo, cada produtor tem o direito de cobrar o que quiser pelo seu produto. Sabe quanto custa fazer, ele sabe quanto custa manter aquela marca, isso aí não tá em discussão, ok? Eu tô falando de mim. Eu não pago mais de R$50 no Charmat, por quê? Porque a partir de 60, aqui na minha região, eu já encontro espumantes feitos pelo método tradicional com um certo tempo de contato com as leveduras, né? Então, pra mim, não vale a pena. Pra mim, Charmat tem que custar até R$50 pra valer a pena. Aí, claro, vai depender da região que você mora, da oferta de produtos que você tem disponível pra você poder fazer essa avaliação aí. E hoje, com a internet, né, a gente consegue comprar ofertas para serem entregues no mundo todo. Por exemplo, a Amazon tá com uma loja bem legal de vinhos. Vira e mexe eu trago aqui. Inclusive, aqui na descrição, no comentário fixado, tem links pra você comprar nas lojas que vendem online. Comprando através deles, você me ajuda a trazer mais conteúdo aqui, porque eu ganho uma pequena comissão e você não paga nada mais por isso. E a Amazon pra mim é uma vantagem, principalmente para esses espumantes, para esses vinhos que sejam de entrada ou de marcas mais consistentes, né? Porque eu sei que não vai ter muito problema ali, eu não vou ter muito problema. E como eu sou Prime, eu compro produtos com frete grátis, enfim, pra mim vale super a pena. E a Amazon entrega no mundo inteiro, sim, né? Mas aqui no caso no Brasil inteiro. Dá pra sim você colocar um limite ali enquanto você aceita pagar pelo método Charmat. E pelo método tradicional? Pelo método tradicional, aí o céu é o limite. A gente vai começar ali a partir dos 55, 60, porém é infinito. Você tem espumantes aí que custam champanhe, principalmente 2, 3, 4, 5, 10, 15 mil reais. Vai da sua capacidade de investimento e da sua vontade de querer conhecer e poder também conhecer outras coisas, tá? E o Charmat, o máximo R$50, mas aqui na minha região eu encontro a partir de 25, R$19,90 em promoção, eu já encontro espumantes, tá? Então, aproveita e me conta aqui, como é na sua região, como é a oferta, quanto você aceita pagar por um espumante Charmat, ou método tradicional, comenta aqui e me diz qual que é o seu orçamento. Porque vocês comentando aqui, me ajudando, eu consigo trazer mais vídeos aqui com a faixa de preço que vocês querem ver também, né? Outra coisa que precisa ser levada em consideração é o contexto onde você vai servir esses vinhos, certo? Você vai servir com um acompanhamento, com uma comida para um jantar, o método tradicional vai ter mais complexidade para acompanhar. Não, é uma festa, algo descontraído, só uns aperitivos, poxa, você pode gastar menos com um bom espumante feito pelo método Charmat. Então, a ocasião, o contexto importa demais também para você decidir o quanto você quer pagar, né? Tá, beleza. Então, a gente sabe aqui a partir de quanto, até quanto um Charmat, a partir de quanto, até quanto um tradicional, mesmo isso sendo relativo, certo? Qual deles é melhor? Mais caro ou mais barato? Agora eu vou te contar o que foi que um estudo descobriu, você vai ficar surpreso ou surpresa. Pesquisadores da Universidade de Stanford e do Instituto de Tecnologia da Califórnia pediram que 20 participantes provassem vinhos enquanto estavam em um scanner de ressonância magnética
funcional. Os participantes foram informados sobre os preços dos vinhos antes de experimentar, mas eles não sabiam que alguns vinhos eram apresentados mais de uma vez com preços diferentes. 2 dos vinhos eram apresentados 2 vezes, um com preço inflacionado e outro com preço normal daquele vinho. E aí, os pesquisadores descobriram que a atividade cerebral do córtex órbito-frontal medial, que é uma área associada ao prazer e à recompensa, aumentou quando os participantes pensavam que estavam bebendo vinhos mais caros. Esse efeito foi observado mesmo quando o mesmo vinho foi apresentado com preços diferentes. O estudo demonstrou que as ações de marketing, como a manipulação de preços, podem influenciar não apenas nas avaliações relatadas por nós consumidores, mas também nas nossas experiências neurais de prazer. Isso sugere que as nossas expectativas baseadas no preço podem realmente alterar a nossa experiência de consumo a nível neural. Este estudo oferece um entendimento valioso sobre como fatores externos, como o preço, podem influenciar a nossa percepção e experiência de produtos. Ou seja, a gente se sente mais recompensado quando a gente paga mais caro por algo, por mais que a gente diga que não, o nosso cérebro mostra o contrário. E agora que eu aluguei um triplex na sua mente, vamos ver o que cada um desses espumantes entrega na taça e como os processos de vinificação influenciam a nossa percepção no paladar. Pois é, você acha mesmo que o produtor não sabe que quando você paga mais caro por aquele vinho, você vai se sentir mais recompensado, você vai sentir mais prazer nisso? Esse Charmat que eu trouxe aqui, eu paguei R$46 em promoção, ele custa R$90. Se fosse R$90, como eu disse, meu limite é 50, eu não compraria. Por 46, comprei porque é inusitado e eu falei tudo sobre ele aqui nesse vídeo, assiste ele depois. Vamos lá, voltando aqui. A gente tem o Charmat, o Mateus Rosé Brut aqui, com uma coloração mais para salmão, mais alaranjadinha, assim, pálida, bem clarinha. Já o Cap Classique que eu tenho aqui, ele tem uma coloração rosa, né? Um rosa mais pálido. São 2 espumantes límpidos, brilhantes. Com relação às borbulhas, aqui no Mateus a gente tem elas um pouquinho maiores. Aqui no Cap Classique elas bem delicadas, porque quanto mais tempo, né, o vinho fica ali em contato com a levedura durante esse processo de segunda fermentação ali, de autólise, ele vai adquirindo umas borbulhas menores, tá? Isso também faz parte do método. Quando é o método Charmat, a gente espera umas borbulhas um pouquinho maiores. Com o Charmat longo, elas vão diminuindo, vão ficando mais elegantes, digamos assim, tá? Mas a gente espera, sim, que o método Charmat tenha as borbulhas um pouquinho maiores. No nariz aqui a gente tem muita fruta, maçã, principalmente, morango, bastante frutado. A gente tem aromas muito frutados aqui. Em boca, super frutado também. A gente também sente uma acidez super bem equilibrada, uma doçura bem equilibrada aí com essa acidez. Super frutado, super gostoso, super vibrante em boca. Bem refrescante. Já o Cap Classique, que é feito pelo método tradicional, com 18 meses de contato com as leveduras, é um tempo considerável, dá 1 ano e meio aí. A gente tem uns aromas de frutas, enquanto aqui, nesse daqui, a gente tem uns aromas de frutas frescas, aqui a gente já tem um cheirinho mais de compota, a gente já sente também uma massa de pão, morango, calda de morango. A gente tem mais peso em boca, a gente tem mais cremosidade em boca nesse daqui, comparado a esse daqui. E também a gente tem aromas mais complexos em boca, né? A gente sente a massa do pão, o retrogosto, uma persistência maior. Ele é menos refrescante do que esse daqui? Mas ele é mais gastronômico, ele vai combinar com mais comida, porque ele tem um peso maior, né? Você pode combinar com pratos até um pouco mais pesados do que com esse outro. E ele é menos doce também, né? Ele tem uma acidez um pouco mais alta e é menos doce do que esse outro. Apesar de serem brutes, né? A gente sabe que o limite do brut é entre 8 a 15 gramas, é de 8,1 a 15 gramas de açúcar por litro. Eu acho que esse daqui deve estar mais próximo do máximo e esse daqui do mínimo. Tá, beleza. Então, provamos aqui o de R$46 e o de R$150. Qual deles é melhor? Depende do contexto. O contexto vai importar muito aqui. Se eu for servir esse espumante num welcome drink aqui em casa, a gente faz bastante churrasco, recebe bastante gente em casa. Se eu for receber o pessoal numa recepção, for organizar uma festa de piscina, uma festa de aniversário da minha cunhada, por exemplo, eu sugeriria esse daqui. Porque é mais simples, mais fácil de beber, vai agradar, uma doçura até um pouquinho maior. Vou fazer um jantar, eu quero um espumante para acompanhar a comida, ou quero um espumante para beber devagar, para contemplar, com um certo acompanhamento, mesmo que seja uma tábua de frios, eu vou nesse aqui. Um jantar ou uma festa um pouco mais
mais formal, eu iria nesse daqui. Porque ele traz um pouco mais de elegância assim, porém ele traz um pouco mais de complexidade, que é mais difícil você beber ele sozinho do que esse daqui. Esse daqui você bebe litros, né? Você vai enchendo uma taça na outra. Já esse daqui ele é mais difícil, ele tem mais complexidade. Então não é questão de um ser melhor ou pior que o outro, né? O importante é o quê? Você respeitar primeiro o seu orçamento, saber o quanto você pode pagar por um espumante e procurar ali qual é a melhor relação custo-qualidade pro que você precisa, pro contexto que você precisa. Um date, por exemplo. Um date, um jantar íntimo ali, eu iria nesse daqui, dependendo do orçamento. Meu orçamento não dá. Eu iria no método Charmat, ou procuraria um Charmat longo ali que tivesse uma boa relação custo-qualidade. Então, vai depender do contexto, principalmente do contexto e do quanto você pode pagar. Não existe melhor ou pior, são características distintas. É claro, você não pode pagar 45, 30 reais num espumante Charmat esperando que você vai receber o que você vai receber num espumante de 150 reais. Não. Porém, dentro do preço de cada um, você vai, dentro de uma faixa de preço, você vai ter espumantes de excelente qualidade, que não dá para você comparar entre si. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha te ajudado a esclarecer aí por que um espumante custa 150 reais e outro espumante custa 50 reais, o que tem no meio aí desse bolo todo para que cada um espumante tenha ali o preço de prateleira que a gente costuma ver. Espero que esse conteúdo te ajudou. Se sim, lembra de clicar no like, compartilhe aí com seus amigos, com suas amigas que adoram vinhos e não entendem por que um preço de um vinho pode variar tanto assim, né? E realmente varia mesmo. E aqui você entendeu particularmente dos espumantes o porquê. Se você gostou desse vídeo, comenta aqui e me diz se você quer que eu traga aqui também dos vinhos sem gás. Comenta aqui que a gente traz, tá? Ó, tanto branco, tinto, enfim, comenta aqui qual que você quer ver. Que você acha, nossa, mas por que esse vinho tinto custa tanto e esse tanto? Comenta aqui e me diz, ou branco, o que você quiser. Comenta aqui e me fala se você gostou. Se você quer aprender sobre vinhos com conteúdos de qualidade, você pode se inscrever aqui no canal, ó, se inscreve, clica ali no sininho, marca ativar todas as notificações para ser avisado ou avisada dos nossos novos conteúdos. Outro recado que eu preciso dar é o seguinte, todas as bebidas que eu trago aqui, eu que compro, ok? Aqui não tem recebidos não, e quando tem, já teve um, e eu disse aqui, e aí eu não faço review, porque não é justo, né? Não é justo. Eu recebi o produto, não vou, né, também fazer, eu faço do que eu pago. Então, se você quer me ajudar a trazer conteúdos assim, independentes, você pode me apoiar se tornando membro aqui do canal. Uma pequena contribuição mensal, você tem acesso a conteúdos exclusivos que eu tô devendo, mas eu vou fazer. Ou se você gostou desse vídeo, você também pode deixar aqui o seu valeu demais, são formas de ajudar. E também comprando através dos links aqui da descrição e do comentário fixado, certo? Até a próxima taça!